Olá, oitavo ano, vamos dar início aqui mais uma aula de história, né? Hoje o capítulo 10, falando do primeiro reinado. O primeiro reinado já foi o primeiro momento depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, né? Sabendo nós que nem todos os populares, toda a população que morava aqui no Brasil, inclusive portuguesa, aceitou o processo de independência do Brasil. Vários grupos portugueses, né, que faziam parte de Portugal, não queriam o processo de independentização do Brasil, não queria que o Brasil se independizasse de Portugal. Então, várias revoltas, né, se deu por conta dessas opiniões contrárias, né? Alguns brasileiros, muitos brasileiros queriam a independência do Brasil e muitos portugueses não queriam a independência do Brasil. Então houve conflitos, gente, muitos conflitos, né? No Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará. Por exemplo, no Piauí, no Maranhão, teve uma revolta que foi comandada por Cunha Fidier, né? João José Cunha Fidier, que era um comandante, um governador do Piauí, e que comandava tropas portuguesas que eram contrárias à independência do Brasil. Na Bahia também, né? Contra as tropas portuguesas, contou-se até com a ajuda da Inglaterra, né? A Inglaterra realmente ela queria a independização do Brasil, né? No Maranhão, a vitória do Império também contou com a participação de forças, né? A Inglaterra entrou, né? No Pará, cerca de 250 rebeldes entre civis e soldados morreram asfixiados em um navio, né? A luta territorial no Império foi definida apenas no final de 1823. A resistência para poder manter o Brasil independente era muito grande, né, gente? A vontade de tornar o Brasil um país independente foi de muita gente, né? Muita gente mesmo. Então, sobre outro ponto aqui, foi a Assembleia Constituinte. Né? Além de conflitos internos, também teve dentro do próprio poder, né? Entre aqueles que estavam pegando uma pequena fatia, uma fina fatia do poder, né? Porque na verdade quem mandava, quem ia mandar, estava mandando era o imperador, que era filho de Dom João VI, Dom Pedro I, né? Essa Assembleia, né, tinha por objetivo elaborar uma Constituição. Essa Constituição ela tinha a obrigação de colocar todas as formas de direitos, né, de deveres que os brasileiros deveriam ter a partir daquele momento. E muitos portugueses, brasileiros estavam ou a favor ou contra esse modelo, né? Deixa eu dar uma pausa. Pois bem, gente, então dando continuidade aqui, sobre essa Assembleia, né? Essa Constituinte, ela tinha o objetivo de criar uma Constituição que definisse todos os direitos, todos os deveres dos brasileiros, daquele momento da criação, da consolidação do Império Brasileiro, né? Estava nascendo uma nação, estava nascendo um Brasil, da criação do Império Brasileiro. Então, os constituintes estavam divididos em duas correntes distintas, as partidárias que eram os partidários do imperador, que defendiam um governo centralizado e forte, capaz de derrotar as tendências separatistas que se verificavam no começo do Império, e os adversários do imperador, que propunham limites, né, no imperador. E no caso ele foi pelo lado das pessoas que estavam a favor dele, né? As divergências entre as duas correntes principais chegaram ao fim com a dissolução. Olha aí, dissolução é ele fechar, gente, a Assembleia e criar a Constituição da forma dele, né? A noite ficou conhecido como a Noite da Agonia, né? A noite que ele mandou o exército não, né? As forças imperiais, né? Guarda Nacional, alguma coisa assim, fechar a Assembleia, né? O reconhecimento internacional. Só esse detalhezinho aqui, gente, para fechar aqui os nossos 6 minutinhos de aula, no máximo. O reconhecimento internacional, né? Gente, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente de Portugal. Essa independência, gente, eu leio muita coisa sobre isso, mas não me convence, sabe? É muita maquiagem, muita coisa programada nessa independência do Brasil. Hoje tem muitos historiadores que tentam explicar para a gente que houve uma luta, né, para que o Brasil se tornasse independente, houve gente que foi contra, como a gente acabou de explicar, né? Portugueses que não queriam essa independência, brasileiros que lutaram por essa independência. Mas fica assim um negócio muito sem
sem me convencer, né? Sem falta de... Fica assim um vazio nos argumentos, que eu não consigo aceitar que o Brasil realmente se tornou independente de Portugal, sendo que o rei de Portugal era pai do imperador brasileiro, né? No fundo tinha alguma ligação, né? Depois de 1825 foi que os diplomatas brasileiros e portugueses aceitaram a independência do Brasil, depois do Brasil dar uma quantia em dinheiro para eles. Isso aqui será que não foi jogada não, gente? A tentativa de fazer com que o Brasil se independizasse para que Portugal adquirisse essa quantia, né, em dinheiro. Tudo pode ter acontecido, né, gente? Essa Constituição de 24, por exemplo, vou passar dos 6 minutos, ó, gente. Eu falei nesse instante que eu não ia, mas já vou passar, né? A Constituição de 1824, ela foi dividida em 3 poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. 3 poderes, professor. Sim. Só que o imperador colocou um poderzinho entre parênteses, que seria o 4º poder. Um 4º poder. Que ele dizia que esse 4º poder era um poder separado para ele, que na verdade, gente, os outros 3 poderes não mandavam em nada. Quem mandava era esse 4º poder, que era o dele, poder moderador, né? A garantia de propriedade de terra, a manutenção da escravidão, tudo isso que as elites tinham se manteve. O estabelecimento do catolicismo como religião oficial, o voto indireto e censitário. Indireto que não é direto, não é diretamente pelo povo, né? É o voto indireto, que são algumas pessoas, indireto porque algumas pessoas que votam, não é todo mundo. E censitário porque eram pessoas escolhidas, pessoas que tinham muito dinheiro, que votavam, que podiam escolher os nossos representantes, né? Aí, gente, nós vamos ver aqui umas questõezinhas para a gente fazer, né? Nós vamos aqui passar. Vamos aqui fazer a primeira, a segunda, a terceira questão. Não, a primeira e a segunda. Pronto, só essas duas aí, ó. Só o milho, ó, gente, e deixa a terceira para a próxima aula. A primeira e a segunda questão, ó. Primeira e segunda questão, gente, copiar e responder. Beleza?